Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Queridos, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Lucas, capítulo 7, versículo 12. Depois nós vamos parafrasear, lendo mais um texto do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Mas primeiro, Lucas, capítulo 7, versículo 12. Todos que acharam, digam amém. Amém. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Diga após a mim: e quando chegou perto da porta da cidade. Ok, a porta da cidade. João capítulo de número 10, ou desculpa, João, é isso mesmo, João capítulo 10, versículo de número 9. João capítulo de número 10, versículo de número 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Eu sou a porta. Diga bem forte esta frase: eu sou a porta. Amém. Podemos assentar, meus irmãos, para nós meditarmos naquilo que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Primeiramente, eu quero externar aqui o meu sentimento de emoção ao ver esse vídeo, pois eu tive a alegria de estar em África por alguns dias, e quando se falamos de África, pensamos em um país, mas a África é um continente gigante, e nós tivemos a alegria de conhecer, como também pregar em alguns países da África, e de fato é muito isso mesmo que nós vimos aí no vídeo. Eu tive uma experiência maravilhosa com Deus, e depois disso, meu ministério nunca mais foi o mesmo. Eu fui confrontado por um pastor a ir à África, e eu me lembro que ele me disse: só que tem um problema, cada pregador vai pagar a sua passagem. E na época eu estava saindo de alguns momentos bem desconfortável, mas eu ouvi uma voz dentro de mim que me disse assim: fé é igual cartão de crédito, cada um tem a sua senha, usa a sua senha e você vai ver o que eu vou fazer. Me lembro que pela fé eu fiz a reserva da minha passagem, e nós estávamos em uma comitiva de 5 pastores, e eu era o único itinerante. Os demais eram pastores presidentes de grandes campos das Assembleias de Deus do estado de São Paulo, e graças a Deus todos eles fizeram a reserva e já pagaram de imediato. Eu tive que esperar mais um pouco, vendendo DVD, vivendo daquilo que Deus prepara, e eu tive dificuldade de pagar logo de então. Porém, o tempo foi passando
E aquilo que para eles foi 2.500 mais ou menos, para mim chegou a ficar mais de 4.000 reais. O dólar foi subindo e eu tive uma dificuldade muito grande. Faltando um dia, o dinheiro ainda não estava completo. A moça da agência de turismo me ligou, me disse: pastor André, infelizmente o senhor não vai poder voar, porque a passagem ainda não foi paga, falta apenas um dia e eu não tenho mais o que fazer. Naquele dia Deus usou a vida de alguém que eu menos esperava para completar o dinheiro e ainda deixar uma oferta para minha esposa, para que ela se mantesse durante os 15 dias que eu iria ficar fora. Deus usou um irmão que é coordenador de uma casa de recuperação, gente. Um homem que eu ajudo ele. Naquele dia Deus tocou no coração dele para ele me ajudar. E aí eu fui, paguei a passagem, voltei da África, preguei 15 dias. A primeira vez ou a primeira oportunidade que eu tive foi numa manhã missionária, e eu me lembro como se fosse hoje, num domingo de manhã, debaixo de uma árvore, em um lugar chamado Rabanai. Olha o nome do lugar, parece línguas estranhas, né? Rabanai, lá em Moçambique, debaixo de uma árvore, aquela multidão de negros aceitados. E eu me lembro que só para quebrar o pregador, o missionário que está responsável pelo trabalho, bateu no meu ombro e me disse: pastor André, o senhor vai pregar para um povo que faz tempo que não come nada. Vai comer uma bolacha, vai tomar um chá depois do culto e não sabe que dia vai comer de novo. Aí foi para quebrar o pregador. Eu vou pregar o quê? Se não Calvário, se não Jesus, se não a cruz, se não o céu, se não salvação. De repente, peguei o microfone já todo quebrado, mas eu me lembro como se fosse hoje. Para mim quebrar mais um pouquinho, no momento da oferta, eu vi algo que eu pensei que eu nunca ia ver na minha vida. Um menininho todo magricelo, descamisado, só com shortinho, as pernas todas cinzentas. Me lembro como se fosse hoje. Ele tirou o chinelinho dos seus pés e colocou dentro da salva. E para você entender, o chinelinho dele era aquela garrafa PET de refrigerante que nós tomamos, e depois que nós tomamos, eles pegam a massa, cortam em cima, cortam embaixo, colocam uma corda em cima, uma cordinha embaixo, colocam debaixo dos pés, e é o chinelo dele. No momento da oferta, ele tirou dos pés, colocou dentro da salva, e ali Deus falou muito comigo. Porque quanto Deus tem nos dado, e às vezes a gente não retribui em gratidão a Deus por aquilo que Ele tem nos abençoado. Aquele menino não tinha nada, ele só tinha o chinelo. As mamas, que são as mulheres mais velhas, mais experientes, conhecidas por todos eles como mama, muitas delas tira lenço da cabeça e coloca dentro da salva. E o que me chama a atenção é que um sorriso 9,15, irmão. Eles vêm na frente ofertar com um sorriso 9,15. Quando não é o 9,15, é o faltando 15 para as 3. Mas você não vê eles fazendo isso com tristeza. Depois do culto, o pastor repreendeu o missionário. E o pastor que estava conosco, liderando a gente, falou para o missionário: rapaz, você não pode fazer isso com o povo, tirar oferta. O povo não tem o que ofertar. Aí o missionário pegou a gente, irmão. Porque quem vai na África pensando que vai ensinar está totalmente enganado. A gente vai para aprender, não é assim, pastor Lucas? Foi a melhor faculdade que eu pude fazer em 15 dias, irmãos. O missionário olhou para o pastor e falou assim: pastor, só pode colher quem semeia. Se eles não semearem, pastor, como é que eles vão colher? Deus está fazendo uma grande obra em Moçambique. Moçambique está crescendo. Orfanato, no lugar que eu fui, em uma província chamada Chimoio, os irmãos estão abençoados, os irmãos estão crescendo, e a África está vivendo um grande avivamento para a glória do Senhor. Nós estamos indo para Angola,
Deus está chacoalhando Angola, irmãos. Deus está impactando Angola. O avivamento que os Estados Unidos perdeu, a Europa perdeu, os irmãos em África estão vivendo para a glória de Jesus. Eu ainda creio, irmãos, é uma convicção minha, que nessa última hora Deus vai levantar os africanos para um grande avivamento nesse planeta. Então, quando você semeia neste solo, você está semeando um único solo, que você planta um e colhe 100. Se eu fosse você, eu não deixava de plantar. Deus mudou a minha vida, pastor João Juarez. Eu dormia em pronto-socorro com a minha esposa por não ter casa para morar, irmãos. Nós passamos por 14 casas de favor por não ter casa para morar. Muitas pessoas hoje veem a gente pregando, mas não sabem que nós chegamos dias de não ter nada para comer, por ninguém acreditar na gente. Todas as portas fechadas, Satanás gritando para nós, dizendo que eu e minha esposa seríamos mendigos, mas não viramos mendigos, não. Abraçamos a obra de Deus, acreditamos na chamada. Deus mudou o nosso cativeiro, e já são 15 países desse mundo pregando o Evangelho para a glória do Senhor. Quase todos os rincões desta nação, porque quem ama a Deus, na medida que você o honra, Deus também te honrará. Então eu só estou contando isso daqui para incentivar. Quando você for convidado a semear, semeie mesmo, irmão. E se porventura eu estou falando aqui, o Espírito Santo está trabalhando no seu coração para fazer uma semente especial, procure o pastor João Juarez, faça essa semente especial, porque Deus te recompensará para a glória do seu nome. Amém, meus irmãos? Quem crê nesta verdade, diga glória a Deus. Louva a Deus, irmãos, louva a Deus, porque a minha esposa, ela fala: André, onde você passa, você pega carnê missionário. Eu tenho mais de 30 carnês missionários na minha casa. Aonde eu chego, não falou de missões, se tiver carnê, eu levo mesmo. Levo e vou semeando, porque eu estou no lucro, gente. Eu estou no lucro. Tudo que Deus tem nos dado, a gente procura a fazer alguma coisa pelo seu reino, porque quem investe no reino de Deus está fazendo o melhor investimento dessa terra. É o melhor investimento. Deus tem abençoado demais a mim e a minha esposa por conta disso. Nós não tínhamos casa, gente. Nós não tínhamos nada. Nós, para você ter ideia, eu vou contar isso aqui rapidinho, só para você entender a coisa. Eu não sei se aqui tem McDonald's. Alguém conhece McDonald's aqui? Conhece, né? Crente que não conhece está errado, né, irmão? Principalmente os jovens gostam, né? Vocês gostam? Se não gostar, está em pecado, irmãos. É muito bom. Escuta isso daqui. Por quê, pastor? Eu tinha sonho de comer um Big Mac, irmãos. E há 8 anos atrás eu não tinha condição. Era o meu sonho comer um tal de Big Mac. E a minha esposa também sonhava em comer um tal de Big Mac. E a gente não tinha condição. Eu me lembro que na época a galera da mocidade, capital paulista, você sabe, a gente come mais longe do que arroz e feijão. Eu me lembro que acabava os cultos, a galera ia comer o Big Mac, e eu e a Rose não podia ir, a gente chorava por aquilo. Eu me lembro que Deus começou a nos abençoar um pouquinho mais, era aniversário de casamento. Eu olhei para a Rose e falei: Rose, é hoje. E quando eu falei é hoje, ela quase foi batizada com o Espírito Santo de novo, irmãos. Pensa numa irmã que ficou avivada, pastor Douglas. Pensa numa irmã que ficou pentecostal. E ela falou para mim assim: é sério? Eu falei: é. E como o preço é tabelado, eu falei para ela: nós vamos num lugar mais chique, Rose. Nós vamos no Alphaville. É onde mora, bacana, entendeu? De São Paulo. Nós vamos lá. E como não tinha o carro ainda, entrando dentro do busão, meu irmão. Eu não sei como vocês chamam aqui o ônibus. É ônibus mesmo? Lá a gente chama de busão, entendeu? Entramos dentro do busão, irmão. Chegamos no McDonald's. E crente que está saindo da prova fica chique. Fica ou não fica? Crente não fica chique, irmão? Eu mandei logo, foi um inglês do meu jeito, na menina que estava atendendo no caixa. A moça falou: o senhor quer o quê? Eu falei: eu quero number one. Number one. Só que o inimigo estava lá também, irmão.
A menina olhou para mim e falou: não entendo grego, Senhor. Fala o português. Ah, tá bom, menina, eu quero o número 1, não é o maior aí, que vocês têm aí, o Big Mac, aquele negócio todão lá. Eu quero esse aí, meu irmão. E ela foi e deu, e falou: e aí, ela quer o quê? Eu falei: ela também quer o maior, dá o maior para ela. Arroz sem entender nada, pegou. Comemos o primeiro, arroz comeu também. Eu falei: arroz vai comer o segundo, para a glória da segunda casa, maior do que o da primeira. Mas come, nome de Jesus. Arroz comeu o segundo, irmão, com nada. Eu falei: comeu o terceiro, para a glória da terceira casa, maior do que o da segunda, arroz. Come. E ela não aguentou. Eu falei: passa para cá que eu aguento, arroz. Entendeu? Deus foi mudando o nosso cativeiro em coisas simples. A primeira vez que nós andamos de avião, gente, irmão, o crente que está saindo da prova, o pentecostal ainda com a gente, irmão, primeira vez que eu entrei dentro de um avião, irmãos. Eu me lembro até hoje, eu estava mal naquele dia. Eu fui numa tarde de bênção, tem muitos cultos à tarde em São Paulo. E sabe aquele dia que você está pior do que arroz de terceira? Já viveu esses dias? Aquele dia que parece que nada vai. Era a 13ª casa que eu estava passando, por favor, mais alguma coisa assim. E a gente estava enlutado por algumas provações que a gente estava passando. Eu me lembro que naquela tarde me deram a oportunidade para falar. E quando eu falei 15 minutos, eu não tinha mais o que falar, gente. Terminei de falar, um bizarrão dos olhos azuis, o cabelo grisalho, bateu nos meus ombros e me disse: você é o André Matias? Eu já estava na prova, eu fui até ignorante. Eu falei: se for dívida, não sou eu não, irmão, sai fora, hein? Ele falou: calma, rapaz, cadê a sua esposa? Eu falei: aquela fofinha dos olhos verdes ali, ó. Ele falou: chama ela. Quando a Rose veio, ele olhou no meu olho, no olho dela, e me disse: eu sou pastor na Argentina, na cidade de Ezeiza. E eu falei: prazer, irmão, tudo bem com o senhor? Prazer, viu? Mudou a história. Ele falou: eu sou pastor na Grande Buenos Aires. Vim aqui no Brasil por 2 motivos. Primeiro, falar com o meu pastor presidente. E segundo, vir conhecer pessoalmente. Porque aonde eu sou pastor, meu filho, André Victório, deu testemunho de você. E eu passei a orar pela sua vida. E nesses dias Deus falou para mim: vai buscar o meu servo, porque o tempo da prova dele está acabando. E o que eu tenho para fazer com ele no Brasil e fora do Brasil é muito grande. Vai buscar. Não me pergunte como, depois de 2 dias eu e a Rose, pela primeira vez, estava dentro de um avião, o avião da Gol, irmãos. Aí, quando a gente entrou dentro do avião, se lembra daquelas linguagens proféticas dos profetas de antigamente? Chegarás um dia que entrarás num pássaro de ferro. Você lembra dessas linguagens aí, irmão? Daquelas irmãs do coque, daquelas tochas. Você lembra desse tempo bom da nossa igreja? E eu comecei a me lembrar de tudo, irmãos. Nós chorávamos. Pensa no Pentecoste que eu e Rose perdendo o avião. Escandalizamos o pastor, escandalizamos todo mundo, gente. Viramos crianças. Começamos a se lembrar da promessa. E quando chegou a hora de comer, irmãos, tem aquelas pessoas toda etiquetada que vem assim, oferecer os negócios para comer. A menina toda etiquetada falou assim: o senhor quer comer o que daqui? Eu falei: eu quero é tudo. Quero é tudo, meu irmão. Você não está entendendo, eu estou saindo da prova. Eu quero comer tudo, irmão. E não adianta esconder o suflê aí, não, que eu já vi esse suco aí. Pode mandar comer. Meu arroz, calma, André. Eu falei: calma nada, arroz. Nós estávamos na prova, meu irmão. Está no carro, arroz. Pregamos 40 dias na Argentina, gente. Deus deu a língua castelhana para minha esposa cantou em castelhano. Deus usou ela em castelhano. Eu me lembro como se fosse hoje, um domingo à noite, um congresso de missões na Assembleia de Deus em Ezeiza, pastor Valdomiro. Eu tinha pregado no sábado já numa outra igreja, e eu saí em depressão, gente, porque eu sou pentecostal e pregador pentecostal, você sabe como que é, agitado, né? E eu tinha que pregar prestação, irmão, e não deu para entendeu? Eu fiquei tímido, foi uma luta terrível. E eu tinha a paz do Senhor, e o pastor Jonas vinha lá para o Senhor: Jesus está aqui, Jesus está cá, glória a Deus, glória a Deus. E eu falei: Deus, não vai dar para ficar pregando a prestação, não. E eu fui orar do sábado para o domingo, oramos algumas horas de joelhos na presença de Deus. E eu falei: Senhor, se foi o Senhor mesmo quem nos trouxe para cá, dá um sinal sobrenatural, irmãos. E os irmãos argentinos, calculistas por natureza, e a natureza deles não reagia.
E eu falei, meu Deus do céu,